Olá, muito bem-vindos a mais um podcast Letras de Indaiá, da Academia de Letras de Indaiatuba. Eu sou o Rubens Pantano Filho, um dos acadêmicos da nossa instituição. O nosso programa de hoje, ele tem o patrocínio do Colégio Episteme, então eu quero fazer um agradecimento muito especial à professora e diretora do colégio, a Marta Ribeiro, também uma das acadêmicas da ALI, a Academia de Letras de Indaiatuba. E hoje a gente tem aqui o prazer, a satisfação de receber para essa nossa gravação mais um acadêmico, Alexandre Cardoso. Alexandre, a palavra é sua. Olá a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui, professor Rubens, pelo convite em poder compartilhar um pouquinho da experiência, das minhas expectativas e falar também um pouco do meu patrono, né, da academia, porque as minhas motivações, e fico muito feliz pelo convite mais uma Tá bom. vez. Bom, vamos começar, você deu o gancho, vamos começar pelo patrono. Número da cadeira e patrono? Cadeira número 19, patrono José de Alencar. A escolha, a que se deve, Alexandre? Primeiro, por ele ser considerado o patriarca do romance brasileiro, o conjunto de sua obra, que transpareceu a brasilidade, ele foi o maior entusiasta do assunto do Brasil, do indigenismo, né? E também por ter inspirado um dos meus compositores favoritos, que foi Carlos Gomes, na ópera O Guarani. Então, por toda essa importância dele, e inclusive o próprio dia 1º de maio, ele é dedicado a data ao nosso José de Alencar, né? Então, é a data é o dia do escritor brasileiro, é o dia 1º de maio. Então, por tudo que ele representa, eu nada mais justo de pôr o nome dele para imortalizar na cadeira da Academia de Indaiatuba. Bom, todos nós, creio que nos anos iniciais do ensino fundamental, lemos alguma coisa de José de Alencar, com certeza, né? Com certeza. Mas, Alexandre, eu sei que você, daqui a pouco nós vamos falar das suas publicações, né? Você já é um escritor, tem vários livros publicados. Queria que você contasse um pouquinho como é que começou essa questão da escrita para você, algo que, vamos dizer, foi despertado na infância, na adolescência, ou mais agora já na idade mais adulta, né? Na verdade, eu gosto de desenhar e escrever desde criança, onde eu comecei a criar minhas primeiras histórias em quadrinhos, e durante o meu período na pré-escola, ensino médio e fundamental e médio, eu fui aprimorando. Sempre gostei de escrever redações, contos, crônicas, sempre foi o meu favorito. E durante meu ensino médio, por conta das minhas redações, minha professora de língua portuguesa, quando eu tinha entre 13 e 14 anos, que por sinal hoje é a presidente da Academia de Letras de Campinas, professora Ana Maria Negrão, ela virou para mim e falou assim: por que você não parte para o caminho das letras? Você escreve muito bem, sua redação é muito boa. E aí eu guardei aquilo ali, mas de certa forma, foi uma coisa que eu fui fazendo assim, sozinho, não publicava. Eu gostava de escrever, criar histórias, assim, mais o exercício da imaginação. Aí, mais para frente, eu encontrei um outro professor que me sugeriu fazer publicidade e propaganda por conta disso, da minha facilidade com escrita, comunicação, e ilustrações e desenhos, né? Então, campanhas publicitárias, aí eu acabei indo para esse caminho, né? Então, mas assim, eu continuei desenvolvendo meus textos particularmente, que agora, mais recentemente, eu resolvi pegá-los, relê-los e reescrevê-los e começar a publicar tudo. Bom. E para aqueles que estão nos ouvindo, né? Porque eu penso que às vezes as pessoas acham assim, não, estar numa academia de letras, publicar um livro, né? Parece que você é uma pessoa do outro mundo, né? Vamos dizer assim, que essa
habilidade, vamos dizer assim, de escrever, de publicar, etc, etc, é algo, digamos, característico de pouquíssimas pessoas e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, quer dizer, escrever é algo necessariamente, assim, inato ou algo que você vai desenvolvendo? Olha, na minha opinião, a escrita, alguns já nascem com uma predisposição maior, né, para você pra poder criar, escrever, tem uma habilidade maior tanto na linguagem oral, quanto na linguagem, expressa escrita, né. Mas tudo é questão de treino. Se a pessoa, uns com mais facilidade, outros com menos facilidade, eu acredito que com o treino, a prática, exercícios, refazendo, olhando, tendo algum tutor, alguém que acompanhe, dê as críticas necessárias para melhorar, A leitura a também é leitura fundamental, né, é porque para fundamental. você ter repertório, pra, né, Com certeza, a leitura vem antes de tudo. sem A dúvida. leitura vem antes de tudo, porque o repertório você faz justamente É pela isso, leitura e e de bons autores, né, sem dúvida. com É. que tenha uma escrita de um nível elevado. Aliás, algo que eu também, você falou, eu gosto muito também de escrever crônicas, né, que são escritos relativamente curtos, baseados em geral em alguns acontecimentos, né, alguma coisa que a gente observa, coisa do nosso cotidiano, né. E eu sempre penso que começar a escrever por aí é um exercício interessante, né. Exatamente, inclusive eu tive o professor de redação na faculdade, professor Abrão. Ele já foi redator inclusive de grandes agências publicitárias de São Paulo. E ele dava a seguinte dica para todos os alunos: "Você quer aprender a fazer um roteiro para uma propaganda, um anúncio perfeito? Sente numa praça, preste atenção no movimento, que cada momento que você ficar lá, você vai criar uma história só observando o cotidiano. As pessoas andando na rua, um exemplo de alguma coisa que você acha engraçado que você viu, e eu muitas vezes a minha fonte de inspiração é essa, porque às vezes eu gosto de andar pelo centro da cidade, ficar prestando atenção, e eu já tirei várias ideias só observando, que não É, precisei usar nenhum malabarismo criativo, só observando no dia a dia. só que eu vou também aproveitar essa sua fala, vou contar o entrevistado é você, mas eu vou contar um causo, né. Eu também, sempre gostei de escrever crônicas, quando morava em Itatiba, que é a minha cidade de origem, né, eu escrevia para um jornal local, e nós, juntamente com o diretor, nós criamos um projeto que era contar um pouquinho da década de 60, 70, que foi minha infância e adolescência, juventude lá na cidade. E nós elegemos, falar um pouquinho de alguns locais e alguns personagens interessantes daquela época. E quando nós éramos, crianças, a praça principal da cidade era muito comum que as mães levassem lá seus filhos para brincar e tal, né. E tinha um senhor que cuidava do jardim, o seu Pelegrino, ele era baixinho, assim, tinha pequena estatura, já um senhor e tal, mas era baixinho mesmo, né. E na praça tinha um coreto, como é típico de toda a cidade. E aí tinha uma portinha, assim, onde ele guardava as ferramentas, né. E ele entrava lá, então a gente tinha a impressão que ele morava ali, né, e cuidava das plantas e tal. E ele, por conta de ficar o dia inteiro sob o sol, né, então ele usava um chapéu, assim, de aba larga. E eu queria, escrever sobre o seu Peregrino. Mas eu queria escrever algo bacana, algo legal, algo que fosse, assim, de certa forma, também um pouco divertido, né, mas não encontrava digamos, um gancho, né, para começar a história. Aí eu trabalhava em Campinas, e estava chegando em Campinas, assim, de carro, ali na Moraes Salles, naquele Paço Laurão ali, quando tem aquele primeiro semáforo da subida, o semáforo deu vermelho, fechou, eu estava ali parado, eu olhei assim do lado,
e tinha um plastiquinho que foi muito comum numa certa época, que o pessoal tinha um desenhinho assim, o pessoal escrevia assim: "Eu acredito em duendes", né. Aí me veio à mente imediatamente aquela figura do Seu Pellegrino com o chapéu assim baixinho, e aí eu escrevi uma crônica em homenagem a ele, contando todas essas histórias da praça, do jardim, como ele cuidava, foi uma pessoa homenageada na cidade por isso, e dei o título para a crônica: "Eu acredito em duendes", né. Quer dizer, algo do cotidiano. Então, o dia a dia é muito rico, então às vezes você pensa que grandes obras, grandes filmes, grandes romances foram criados assim com um malabarismo mental, tal, e de repente foi uma observação do cotidiano, do dia a dia, Exatamente. né. Então eu gosto muito de observar isso, porque Isso. inclusive eu gosto de ver com humor essas Sim. situações, né. Então, isso é acho que uma dica que a gente pode dar para aqueles que estão nos assistindo, né, começar com as crônicas, aqueles que querem se aventurar pela escrita, comece com as crônicas, coisas simples, textos que não precisam ser longos, às vezes você descreve algo ali que aconteceu, que você Exato, observou, algo bonito, engraçado, exato. qualquer coisa assim, né. E essa é uma dica É, que como eu já fui professor de desenho também, isso eu sempre dei como dica para meus alunos: aprenda a observar. Aprenda a observar que você, além de observar os detalhes, você capta às vezes coisas é, engraçadas que você pode pôr numa pintura, uma pintura de um retrato. Às vezes alguma coisa que você pega ali na expressão da pessoa ali, que você deixa o retrato com um fundo mais é. bonito, num detalhe que às vezes a pessoa nunca percebeu. Então fala, observação Aliás, é tudo. nessa linha aí daqueles que desenham, que tem, não sei se o dom ou desenvolveram, né. Eu gosto muito também desses desenhistas que fazem caricaturas, né. E Sim. às vezes eles captam a essência, né, Sim. da sua fisionomia, né. Os caricaturistas, por exemplo, como Caruso, até o Enfio, que apesar de não ser caricatura, ele conseguia pegar o O espírito espírito. É, de um personagem com aqueles traços dele que sem eram dúvida. escrachados. É, Então, eu acho muito legal, assim, a arte de você criar tanto um cartoon com a charge, sim, é o ato da você ter a perspicácia. é isso aí. Bom, Alexandre, vamos falar um pouco agora das obras do Alexandre. Alexandre, você tem algumas publicações já e, pelo que nós já conversamos lá na academia e tal, principalmente você se dedica a alguns livros infantis, né? Queria Isso. que você falasse um pouquinho, inclusive pode mostrar aí para, né, para os nossos assistentes aí um pouco dos seus livros. Tá. Então, tudo em relação a o meu público, a ser o público infantil, tem a ver com a minha infância, porque eu desde cedo eu sou um apaixonado e um fã incondicional de Maurício de Souza, né, então a minha infância foi embalada pelas histórias em quadrinhos, Turma da Mônica, Cebolinha, Cascão, então, eu tinha inclusive um momento da minha vida a vontade de abrir um estúdio que nem o dele, eu falava: sempre foi meu herói dos quadrinhos". Então eu sempre tive essa facilidade para o quadrinho infantil. E aí a vida foi me levando de tal forma que eu acabei, depois que vieram os netos, né, eu tinha parado um tempo com um desenho, aí eu comecei a desenhar novamente recentemente por conta das crianças. Que aí eu vi que eu desenhando junto com eles ficavam quietinhos, calminhos, aí eu tive outras experiências com crianças também, onde eu desenhando, eles ficavam quietos e calmos, eu falei: "Gente, eu levo jeito para esse público". Aí eu comecei a me dedicar mais. Então, na verdade, por eu ser uma criança naturalmente, assim, meu espírito é bem infantil, eu acabei voltando à ativa por conta depois do nascimento dos netos, né. Ah, que E legal. aí depois eu comecei, aí depois voltando um pouquinho no tempo, no INSS eu fui coordenador do programa de educação previdenciária em 2010 a 2011. Então eu criei um projeto chamado, Previdência Social, junto com pedagogas lá do INSS,
em que nós iríamos nas escolas, nas escolas técnicas ou profissionalizantes ou menores aprendizes. Criamos um projeto onde a gente daria aulas básicas de previdência social, com material didático, com perguntas, respostas e certificado ao final do curso. Então, nós criamos isso aqui em 2010, que é o curso básico de previdência social, né? Então, ele foi elaborado por pedagogos. E né? dirigido para... Esse aqui, especificamente, ele foi para os menores aprendizes, né? Guardinha, Camp, aqui de Indaiatuba. Então, nós aplicamos esse projeto aqui em pelo menos 4 cidades da região. Então, cada um de nós ia numa cidade e tínhamos isso aqui na grade curricular. Inclusive, no Camp, aqui em Indaiatuba, fazia parte da matéria obrigatória deles. Então, eu me incumbi das ilustrações, né? Então, eu fiz as ilustrações e esse foi meu primeiro trabalho feito dentro do INSS, que foi utilizado e até hoje tem várias pessoas que utilizam esse material aqui, se inspiraram nele para criar outros. Você está falando novamente das ilustrações, eu esqueci de perguntar da outra vez. Tanto na escrita como na questão dos desenhos, né? Eu vejo que você faz muitos desenhos assim, infantis. Foi algo que você foi aperfeiçoando sozinho ou fez algum curso? Sempre autodidata. Sempre autodidata. Desde os 4 anos de idade eu desenho. E eu sempre fui sozinho, autodidata. Cheguei até começar alguns cursos de desenho, mas assim, eu sempre fui muito autodidata, então eu não me adequava a esse ritmo de escola. Então eu sempre acabei fazendo tudo por conta. Então eu fui aprendendo a pintar, desenhar, colorir, pintura a óleo, tudo sempre autodidata. Legal. E vamos ver os seus livros infantis, então. Então vamos conhecer um pouquinho. Então nós temos o primeiro livro infantil, que é esse aqui, que eu publiquei agora no final do ano. Tá? Então, as histórias infantis que eu publico, elas costumam ter um pouco autobiográfico meu. São visões, então na verdade não são assim apenas obras infantis, elas têm um cunho filosófico dentro, que eu costumo passar lições de vida, não só a diversão para as crianças. Então ela vai falar quem está lendo Mas uma linguagem obviamente adequada. Adequada. Então ela vai falar, por exemplo, o Luke é uma criança pensadora que já começa a questionar a vida desde cedo, os questionamentos do que é certo, o que é errado, vai percebendo a maldade do ser humano. E aí ele vai vendo, vai sentindo medo, e aí até que acontecem algumas situações no livro em que ele vê que ele agindo como as pessoas agiam que ele não gostava, ele acaba fazendo igual, e aí ele vê que não está certo, e aí ele muda o rumo da vida dele. Tá? Então esse aqui foi publicado agora em dezembro, e esse aqui acabou de sair, faz um pouco mais menos de um mês, chama Nina e Jolie, que são meus 2 animaizinhos, né? A gatinha Nina e a cachorrinha Jolie, que é falecida já, há uns 4 anos mais ou menos. Eram 2 companheiras inseparáveis, era uma amizade, vamos dizer assim, inusitada, porque era um gato, uma gatinha pretinha e uma cachorrinha da Chum, né? Salsichinha, que recebeu a gatinha filhote em casa, ela já era adulta, aí ela adotou a gata e as 2 eram inseparáveis. Então as histórias das 2, que as aventuras que as 2 passaram, são fatos reais, então não teve fantasia, não. Então as situações delas, então... E aí tem toda essa história do companheirismo, amizade e o respeito nas diferenças, né, de 2 raças que acabaram se tornando inseparáveis uma da outra. Inclusive a Jolie faleceu de um problema renal. Você vê que os animais têm o que ensinar para os humanos. Exato. E eu aprendi a ter um espírito paternal justamente com um gato, com ela, com a gatinha, porque o gato, turma, tem essa ilusão de que é um animal frio. Mas engraçado que eu aprendi a ser paternal com a gata observando a gata.
E eu falei assim, olha, que aprendizado. Inclusive, até em conversas com minha psicóloga, né? Eu falava, olha, eu aprendi a ser uma pessoa mais carinhosa com um gato, que é um animal que a turma fala que não É é mais, amoroso. aparentemente mais arredio, né? E é isso. Então, na verdade, eu busco nos meus textos, sempre, mesmo dedicado ao público infantil, infanto-juvenil, eu gosto de trazer sempre o questionamento filosófico, sempre por trás. Legal, muito bacana, Alexandre. Bem, nós conversamos aqui com o acadêmico Alexandre Cardoso, da Academia de Letras de Indaiatuba, contou um pouquinho da sua experiência como escritor, como desenhista, né? E uma história que vocês observaram aí muito bacana. E vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Alexandre, as suas palavras finais. Mais uma vez eu agradeço, espero que minhas experiências aqui relatadas sirvam de inspiração, né, para as pessoas que às vezes estão com vergonha, não têm coragem de começar a escrever ou a ilustrar. Dê o primeiro passo. Às vezes o primeiro texto, a primeira ilustração, não vai sair 100%, mas é a prática. Então, é a prática e a coragem, aceitar as críticas, e aí com as críticas você vai construindo o seu legado. Então, eu agradeço mais uma vez, professor Rubens, pela oportunidade. Obrigado, Alexandre. Foi um prazer estar com você, ouvir aqui as suas histórias aí como escritor e como desenhista. Mais uma vez, antes de encerrarmos, eu quero agradecer ao Colégio Episteme, que é o nosso patrocinador do programa de hoje, a nossa confreira da academia, Marta Ribeiro, professora e diretora da instituição. Então, até o próximo podcast Letras de Indaiá.